inovação, cultura, pesquisa científica, universo acadêmico. Você está ouvindo Bibliocast, o seu podcast da Biblioteca FEIS. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bibliocast FEIS, o podcast da Biblioteca da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Unesp. Hoje nós recebemos aqui um convidado cuja trajetória é marcada pela excelência acadêmica, pela superação e pelo compromisso com uma educação mais inclusiva. Ele é licenciado em Física, mestre em Educação para a Ciência, doutor em Educação, pós-doutor e livre-docente pela Unesp. É professor associado do Departamento de Física e Química da FEIS, coordenador do Grupo de Pesquisa Ensino de Ciência e Inclusão Escolar, o Ensine, e referência nacional em ensino de ciências para estudantes com deficiência visual. Em 2016, tornou-se o primeiro professor cego do Brasil a conquistar o título de livre-docente, um marco histórico para a educação superior brasileira. É com grande honra que hoje nós recebemos aqui o professor doutor Éder Pires de Camargo. Professor, seja muito bem-vindos ao nosso Bibliocast. Obrigado, eu agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre ensino, sobre inclusão, sobre vida pessoal e estou à disposição de vocês. Obrigada, professor. Que maravilha, professor. Seja muito bem-vindo. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a infância, os sonhos e o seu processo de superação, professor. Então, antes da gente entrar na trajetória acadêmica, o senhor poderia falar um pouquinho sobre como foi a sua infância, a sua adolescência e quais eram os seus sonhos naquela época? Eu tive uma infância bem feliz, com amigos, escola. Tem um fato curioso na minha infância, porque eu morei numa cidade chamada Pereiras, perto de Botucatu. E uma vez, quando eu tinha uns 4 anos de idade, né, alguém me perguntou: onde você mora? Eu falei: eu moro em Pereiras. E essa pessoa disse: Pereira Barreto? Eu disse, próximo. Próximo. Não, Pereiras. E depois de tanto tempo, eu viria a morar, residir, né, aqui do lado de Pereira Barretos. Do lado aqui do local onde essa pessoa havia me perguntado lá atrás, né? Nossa. Mas eu nasci sem deficiência visual. Eu comecei a perder a visão aos 7 anos. Processo que até hoje não se interrompeu. Eu venho tendo perdas de visão até hoje. Mas vamos dizer assim, então, separando um pouco antes e depois da perda de visão, eu brincava com meus colegas. Eu ia para a escola, comecei a sentir a perda de visão na escola, quando de um ano para o outro eu não conseguia mais ler o que estava escrito na lousa. E aí, indo ao oftalmologista, fazendo um exame de fundo do olho, foi diagnosticado a deficiência visual que eu tenho, que chama-se retinose pigmentar. E para quem não conhece, professor, esse processo ele é genético? É um problema genético, sim. É um problema herdado de pai para filho, embora não tenha se manifestado em nenhum dos meus pais. Mas você herda o gene, e aí, com determinada idade que você tem, né, no meu caso aos 7 anos, começou a se manifestar a perda da visão. Então é a retinose pigmentar. Inclusive, uma curiosidade, né? Eu estive no oftalmologista aqui em São José do Rio Preto, dia 9 de junho, agora de 2026, e ele me disse que daqui a um ano aproximadamente pode estar surgindo algum tipo de tratamento para retinose pigmentar, o que ele chamou de terapia ótico-genética. Que interessante. Maravilha, né? Uma injeção que vai ser aplicada no olho, né? E pode recuperar um pouco da visão, o que para mim já é muito, né? Porque um pouquinho de visão que você já perde faz uma diferença muito grande. Então, se recuperar um pouco também vai fazer uma diferença grande. Ajuda bastante na locomoção, né? Sim, ajuda principalmente na locomoção. E para essa característica que é herdada, professor, existe algum tratamento para retardar a perda da visão? Ou realmente é algo que atualmente não tem o que fazer? Tem surgido tratamentos, né? Da época que eu comecei a perder a visão, lá na década de 80, não havia nada. Nenhum tratamento, nenhuma perspectiva de melhora, mas agora com o avanço da ciência, vem surgindo aí sim possibilidades de retardar, possibilidades inclusive de melhorar um pouco, né? Inclusive para um futuro até maior, está surgindo um chip que você coloca no olho. O chip vai fazer a função da retina.
Então, quer dizer, eu que sempre fui ao médico, eu sempre estive nos oftalmologistas e as respostas eram que não havia nada para se fazer. Agora já é diferente, agora vem surgindo possibilidades. Eu acho que tende a melhorar cada vez mais, né? Sim, esperamos que sim. É a ciência, né? E a gente torce muito para que dê tudo certo o mais rápido possível, professor. Exatamente. Professor, a deficiência visual, ela faz parte da sua trajetória, como o senhor comentou, né? E de que forma essa vivência, ela contribuiu para a sua perspectiva sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre a educação? Sim, a deficiência visual faz parte da minha trajetória aí desde os 7 anos, né? Eu acho que uma primeira contribuição que ela me deu foi valorizar os outros sentidos, né? Valorizar a audição, o tato, o olfato, o paladar, algo que na nossa sociedade é muito negligenciado, embora a gente tenha 5 sentidos, né? Tudo está muito concentrado na visão. Exato. Então, perdendo a visão, eu tive que concentrar também as minhas sensações, as minhas percepções nesses outros sentidos, né? Como o tato, a audição. Então, se eu estou andando hoje pela rua, né? Eu presto bastante atenção na audição para atravessar a rua. Dá para perceber, por exemplo, se você está passando por algum restaurante, por alguma padaria, pelo cheiro. Então, você vai valorizando essas outras sensações que você deixou, que você não tem, né, por causa da perda da visão. Mas acho que uma outra coisa que eu poderia destacar é tentar entender as dificuldades que todos nós passamos, né? Todos nós temos dificuldades. A deficiência visual, ela coloca uma série de dificuldades também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é valorizar e entender a dificuldade do outro. Todos nós passamos por dificuldades. Eu, como professor que sou, né, eu procuro entender as dificuldades dos meus alunos. Uma questão de solidariedade também. Então, eu acho que tudo isso eu devo bastante ao fato de ter me tornado uma pessoa com deficiência visual. Professor, e ao longo da sua infância, durante esse processo, foi dificultoso para o senhor? O senhor teve apoio da família? Como funcionou esse período, assim, desde o início do diagnóstico até realmente a perda significativa da visão? Foi bastante difícil, né? A gente começa a sentir as dificuldades, principalmente na escola, né? Mas eu não posso deixar de destacar o apoio de toda a minha família. Minha mãe, Elizabeth, minha irmã, Érica, meu pai, Hélio, o meu irmão, Hélio Júnior, todos sempre... Nós somos uma família de todos com E. Inclusive, meu pai se escreve Hélio com E também. Olha só. Então, mas eu tive apoio, sempre apoio dos meus pais, apoio da minha irmã. Por exemplo, eu estudava com a minha mãe para as provas. Ela lia os questionários, ela lia questões de matemática. A minha irmã, por exemplo, foi uma pessoa muito importante para mim no mestrado, onde ela leu e escreveu tudo aquilo que eu ditei para ela, porque na época ainda não usava o software de computador, eu estava passando a dominar o software de computador, aquele computador que fala, né? Hoje em dia tem muitos programas que falam, o celular fala, os computadores todos estão munidos dos softwares falantes, né? Mas na minha época, década de 80, década de 90, isso aí não existia, né? Então eu precisei muito da minha irmã. Meu pai, que nunca me deu esforços para me levar onde quer que fosse para fazer exame de vista, né? O meu irmão também sempre me apoiou para me levar a fazer as minhas pesquisas em escolas, que eu ia fazer pesquisas com alunos com deficiência visual. Então o apoio da família é um apoio central para uma pessoa que tem deficiência visual poder se desenvolver. Sim, e é lindo de ver, né, professor, que eles te apoiaram durante toda essa trajetória e eles devem ficar super orgulhosos também, né, professor? Sim. Quando a gente fala da sua trajetória, professor, e você olha para trás, qual foi o maior desafio que você precisou enfrentar para chegar até aqui hoje? O maior desafio, eu acho que foi o relacionamento com algumas pessoas de escolas que eu lecionei. Eu comecei a lecionar em 1996. Olha só. E eu tive apoio de muitas pessoas, mas teve algumas pessoas que não acreditavam que eu poderia ser um professor. Então, houve diretor querendo entrar com recurso para tirar as minhas aulas, mas teve também diretor que apoiou. Né? Então, teve os dois lados. Né? Mas eu acho que o mais difícil foi uma questão atitudinal de algumas pessoas que apareceram na minha trajetória de vida
e que não acreditavam que eu poderia lecionar, que eu poderia pesquisar, né? Então teve que superar essas dificuldades. E a gente olha para um período que era mais difícil, né, professor? Que o senhor foi pioneiro na educação inclusiva, em lutar por esse espaço, né? Sim. Então eu acredito que pro período, para a época, acaba sendo muito mais dificultoso do que, às vezes, nos dias atuais, que a gente tem trabalhado com a inclusão de uma forma mais foi um período em que significativa. estava surgindo por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, década de 90, a Declaração de Salamanca, a própria Constituição de 1988, que já trazia lá no seu artigo 208, inciso 3º, né, a preocupação de uma educação para alunos com deficiência. Então eu peguei essa transição. Hoje em dia as discussões são muito mais amplas, né? Isso. Ela é uma discussão que já está na boca dos professores, dos gestores, dos pais, né? Mas eu peguei um período de transição. Exatamente. Muito se deve a professores como você, né, professor? Que Sim. levantou esse tema, né, esses debates que hoje a gente surge aí, né? Hoje a gente está o tempo todo debatendo sobre inclusão. E ele falou de 1996, faz 30 anos, professor, então, que atua como educador. 30 anos que eu atuo. Eu estou só na FES aqui, são 20 anos. Olha só que legal. Parece que foi outro dia que eu cheguei aqui em Ilha Solteira, no dia 12 de maio de 2006. E nós já estamos 20 anos de lá pra cá. Já conheci Ilha Solteira, professor, ou não? Eu conheci Ilha Solteira porque teve uma oportunidade, eu acho, se não me engano, no ano de 1999, que eu vim num casamento aqui de alguns amigos. Ah, que legal. Então, eu vim nesse casamento, né, aqui em Ilha Solteira, então foi quando eu conheci Ilha Solteira. Depois, no início da década de 2000, eu vinha para Ilha Solteira na Unesp porque eu participava do grupo do professor Washington e da professora Elisete. Então foi quando eu conheci a Unesp mesmo. Então você já conheceu a Unesp? Eu conheci antes de entrar, exatamente. Eu conheci a Unesp em 2002. Olha que bacana. Depois, 4 anos depois, já estava aqui com o professor. Estava com o professor. Gostou mesmo de Ilha Solteira, hein, professor? Sim, Ilha Solteira hoje eu digo que eu sou lençoense e ilhense. Lençoense porque sou natural de Lençóis Paulista. E ilhense porque já estou aqui há 20 anos, né? É um bom tempo, né, professor? Sim. Professor, e por que física? Né? O que despertou seu interesse por essa área? Física pelo seguinte, né? Eu até falei das dificuldades, que nós devemos entender as dificuldades, porque a dificuldade ela traz um aspecto positivo, mas negativo da própria dificuldade, mas ela traz um aspecto de superação. Então, quando eu entrei no ensino médio, na época chamava 2º grau, Sim. eu tive acesso a um professor de matemática, que era físico, mas ele estava nos dando aula de matemática. E ele me viu sentado na última carteira, desanimado, sem motivação para estudar. E o nome desse professor é Edevar Moreto. Né, sempre que eu posso, seu nome também, eu falo do Edevar Moreto, que ele faleceu agora em 2023. Mas o que aconteceu? Ele foi dar aula na nossa sala e ele viu aquele garoto cabisbaixo, dormindo na última carteira. Ele perguntou assim para os primeiros da frente, né? O que tem aquele garoto que ele fica só deitado lá no fundo? Os colegas disseram, ele não enxerga, seu Edevar. Então, seu Edevar respondeu, precisamos ajudá-lo. Foi até a última carteira onde eu estava, bateu nos meus ombros, eu olhei para ele e ele me disse assim, menino, você tem potencial. Me pegou pela mão, me levou para a primeira carteira e estava dando a aula dele, ele estava ensinando trigonometria. E o jeito dele ensinar, o jeito como ele motivava os alunos, me despertou uma curiosidade e uma necessidade de ter uma profissão. Eu falei, o que é esse professor? Ele é formado em quê? Ele é formado em física. Eu falei, então é física que eu vou fazer. Então eu fui para física por causa de um professor do ensino médio chamado Edevar Moreto, que me buscou no fundo da sala e me passou a ensinar matemática e posteriormente física também. Ai, que legal. Que então, o senhor era admirável, né? O jeito que ele tratava. Muito. Isso que te levou. Mas você gostava já da área de matemática, dos números? Eu gostava. Eu gostava, mas com a perda da visão, com a perda da visão, eu passei a ter muita dificuldade. O seu Edevar Moreto foi o responsável por resgatar, por trazer de volta para mim
esse meu gosto pelas exatas, né? Eu digo que a matemática e a física me salvaram. Elas me deram a oportunidade de ter uma profissão, de ter uma carreira, né? Justamente disciplinas que eu tinha muita dificuldade na minha educação básica. Você tinha mais familiaridade com português? Não, também não. Eu não? não tinha facilidade com português. Tinha dificuldade com todas devido à perda da visão, né? Mas com a presença do Edevar Moreto, eu me motivei a me tornar um bom aluno. E aí eu me tornei um bom aluno. Professor, e é lindo quando o senhor fala isso, porque a gente vê que é o que o senhor faz atualmente, né? Na época, esse professor te acolheu, te incluiu, te motivou de certa forma, né? E a gente vê aqui na FES que hoje o senhor é referência, né? Na questão da inclusão e no acolhimento com os alunos, porque eles sempre falam, né? Com carinho sobre o senhor. Então é muito lindo ver isso. Você sabe que eu faço uma pequena entrevista com os alunos aqui da FES quando vou começar o semestre, né? Por que eles vieram para a física e também pergunto para os alunos da biologia, que eu sou professor de biologia, da didática de biologia. Então tem uma coisa interessante que muitos dos que vieram fazer física é porque tiveram contatos com bons professores de física. Muitos do que vieram fazer biologia porque tiveram dificuldades com a física. Então, o papel do professor, ele é muito fundamental para uma pessoa escolher a sua carreira. Isso é verdade. É verdade, professor. Professor, e falando na sua carreira, você tem, né, uma carreira muito admirável, né? Fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência. Conta um pouquinho pra gente, assim, resumidamente, como que foi toda essa trajetória para chegar até aqui. Sim, eu fiz o mestrado entre os anos de 97 a 2000 lá na Unesp de Bauru, com o tema de ensino de física para alunos com deficiência visual. Continuei esse tema no doutorado na Universidade de Campinas, entre os anos de 2001 a 2005. Depois fiz o pós-doutorado, de novo na Unesp de Bauru, sobre a formação de professores no contexto do ensino de física. E concluí em 2016, aqui na FES, a minha livre docência, né? Que foi assim um ponto de formação muito importante para mim. Eu me lembro quando eu era aluno do curso de Física em Bauru, entre os anos de 92 a 95, eu me lembro de ter havido lá uma defesa de livre docência e eu fui assistir. Então eu pensei, será que um dia eu vou chegar no nível de livre docência? Então quando eu cheguei no nível de livre docência, que foi, né, em 2016... Foi um motivo de muito orgulho para mim e para os meus familiares, né? Alcançar essa titulação. Com certeza. Que ano que o senhor se formou? Eu me formei no ano de 1995. A minha faculdade foi entre 92 ao final de 95. Nós entramos em 20 alunos, na minha turma com 20 alunos, e nos formamos em 2. Eu e minha colega hoje de Bauru, lá da Unesp de Bauru, a Sandra Gatti. Então... E aqui acontece muito isso também. Por que o senhor acha que existe tanta evasão nessa área? Então, o curso de física tem muitos fatores, né? Motivo de trabalho, motivo da própria dificuldade da física. O aluno que trabalha de dia vai fazer curso à noite. Então, cansaço. Eu acho que é um fator histórico e geral. Se você pegar aí Unicamp, USP, Universidade de São Carlos, que tem curso de física, infelizmente o número de alunos que se formam em relação ao número que entrou é baixo, né? Da matemática também. Da matemática também. Biologia já é mais. Eu vejo pela disciplina de didática que eu leciono. Eu sempre tenho assim, em torno de 30 alunos na turma de biologia, né? E menos alunos, 8, 9, 10 nas turmas de matemática e de física. E depois na própria formação, né? Acaba vendo um número maior mesmo na biologia. Eu fiz ciências biológicas aqui e eu lembro, do começo ao final, são poucas pessoas que acabam desistindo, né? Do curso. Já física é um número maior, né? Eu até brinco, eu falo, da mesma forma que a física é linda, ela é complexa, professor. Sim, ela é complexa. E aí os alunos, eles contam um pouquinho ali na biblioteca pra gente da dificuldade. E eu até falo pra eles, eu falo, nossa, vocês cursando física,
é a coisa mais linda. Porque pra mim, o cientista, assim, sabe? O estereótipo de cientista é aquele físico. Sim. Aí eu lembro do Sheldon da série, eu assisto todos os dias, do Big Bang Theory. E eu falo, gente, sensacional. Quando fala físico teórico ainda, professor, meu Deus, coisa mais linda do mundo. O professor, em 2016, como nós falamos aqui na apresentação, né, o senhor se tornou o primeiro professor cego do Brasil a conquistar o título de livre docente, né? O que esse momento representa para o senhor, assim, tanto, né, a nível profissional como pessoal? Primeiro, eu fiquei assim bastante honrado, orgulhoso de chegar à livre docência sem usar a visão, né? Que eu não usava a visão para fazer os estudos, para fazer a pesquisa, para fazer as leituras, para fazer a escrita, né? Agora, já em 2016, eu já estava bem mais autônomo na questão da leitura e da escrita. E também representa um sonho de que mais pessoas com deficiência visual possam vir à universidade, fazer física, fazer matemática, fazer engenharia, ingressar como professor, e chegar também a esses níveis de formação. Eu espero estar abrindo aí uma porteira uma porta para outras pessoas com deficiência visual também se formarem nesse nível, né, de formação, livre docência. Com certeza, inspiração não falta, né, professor? E o senhor falou também, né, sobre esse professor, o Edevar Moreto, né? Falou da sua família. Tem mais alguém ali que contribuiu, que marcou a sua trajetória, assim, que ajudaram você a confiar no seu potencial, que você poderia chegar até aqui? Sim, teve um amigo meu chamado Cristiano Langona. A gente mantém contato até hoje. Inclusive, nós corremos 3 São Silvestres juntos. Nossa, né? É mesmo, né? Você corria bastante. Nós corremos 3. Eu corri 4 São Silvestres. Olha só. Junto com o Cristiano, eu corri 3. E ele foi uma pessoa que me auxiliou muito na época da educação básica. Ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, então eu estudava com ele. Ele me ensinava as questões de física, de matemática. E depois, quando nós entramos na universidade, eu entrei para fazer física na Unesp de Bauru e ele ingressou para fazer engenharia. E lá na universidade eu fui bolsista para tirar dúvidas dos alunos. Então, eu me lembro de ter tirado dúvidas dele, agora eu tirando dúvidas dele sobre as matérias de cálculo integral, derivada. Ele te ajudou primeiro? Ele me ajudou primeiro, depois eu ajudei ele na universidade. Ele é da sua cidade, professor? É da minha cidade, embora hoje ele mora em São Paulo. Mas a gente se encontra lá nos finais de ano. Sua cidade é próximo de Bauru? Sim, é próxima, daí 40 minutos de carro. Que legal. Professor, se o senhor pudesse definir, assim, em poucas palavras, o segredo de uma trajetória de sucesso como a sua, quais seriam? Você tem que insistir, você tem que saber lidar com a dificuldade. Em frente a uma dificuldade, você tem que tentar entender a dificuldade, porque a solução está ali no entendimento da própria dificuldade. Então, se eu pudesse resumir em poucas palavras, eu dizia o seguinte: entender e superar as dificuldades que surgem no seu dia a dia. É isso aí, professor. Professor, falando um pouquinho agora de pesquisa, inclusão e impacto social, o senhor comentou um pouquinho que no mestrado já começou a trabalhar com a questão da inclusão, né? E sobre a inclusão escolar, em que momento ela passa a ser o foco central das suas pesquisas? Ela passa a ser o foco central das minhas pesquisas no pós-doutorado. No mestrado e no doutorado. No mestrado eu fiz uma pesquisa sobre concepções alternativas de pessoas cegas acerca de fenômenos físicos. Então, eu me concentrei ali nos alunos, como é que os alunos pensam, como eles interpretam fenômenos da física. No doutorado, eu apliquei atividades de ensino de física em uma turma que só tinha pessoas com deficiência visual. Então, eu fui tentar entender como deveriam ser os materiais, os experimentos, para você aplicar para alunos com deficiência visual. Agora, o foco de uma educação inclusiva mesmo se deu no pós-doutorado, quando nós desafiamos licenciandos em física para planejar e aplicar atividades
em uma sala que tinha 35 alunos videntes, que enxergam, e 2 alunos cegos. Então foi a partir do pós-doutorado e na livre docência que o tema da inclusão ficou mais concentrado, porque nós trabalhamos numa sala que tinha alunos com e sem deficiência visual, com futuros professores que depois planejaram e aplicaram atividades nessa sala. Bacana. Professor, e para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que não entende exatamente o que seria essa educação inclusiva, que o senhor e seu grupo de pesquisa desenvolve, como explicar para essas pessoas o que seria a sua linha de atuação? A educação inclusiva é uma educação que se preocupa com todos, né? Então, na inclusão, ninguém é colocado de fora. Todas as pessoas, sejam elas pessoas com deficiência, pessoas sem deficiências, de várias características, né, são trazidas para o processo de ensino. Então, a inclusão, ela lida com a diversidade, lida com as diferenças, lida com as múltiplas interpretações. No caso que eu trabalho, né, vai buscar uma física que, além de visual, seja auditiva, seja tátil, seja olfativa, seja gustativa. Então, a gente percebe o ser humano na sua totalidade, e não apenas em função de um tipo de sensação. E usando todos os sentidos. Usando todos os sentidos, né, professor? perfeitamente. Muito legal. Nacionalmente falando, o senhor é referência no ensino de física para estudantes com deficiência visual. Quando a gente olha dentro dessa área, professor, quais seriam os maiores desafios e também os maiores avanços? Eu acho que o maior desafio é a acessibilidade. Falar em inclusão é também falar em acessibilidade. Para que uma pessoa aprenda física, ela tem que ter acesso tanto aos experimentos, quanto às representações, por exemplo, representação de gráfico, representação de onda eletromagnética, representação atômica, e tem que ter acesso também à linguagem falada, à linguagem escrita, né? Eu defino a física como uma tripla linguagem: aquilo que se escreve, aquilo que se fala, a matemática e a questão gráfica, a questão dos modelos. Então, falar de física e de inclusão é falar de acessibilidade de todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência visual, a essa linguagem tripla. Muito legal. Professor, a gente comentou um pouquinho sobre como foi dificultoso o início do seu processo como educador, né? Nós falamos também que a questão da inclusão, ela avançou um pouco nos últimos anos, mas ainda a gente sabe o que precisa mudar muito, né, professor? E para o senhor, o que precisaria de fato ser mudado para que a inclusão acontecesse de forma efetiva, tanto nas escolas como na universidade? Eu volto no que eu havia dito anteriormente, né? Nós precisamos gerar acessibilidade para as pessoas, né, às informações. Então, nós precisamos ter uma aula acessível, um experimento acessível, nós precisamos ter sistemas acessíveis, como, por exemplo, o sistema aqui da Unesp, que ele não é acessível. Ainda há pouco, eu estava lá no departamento, junto com a secretária, a Luciene, colocando as minhas notas no sistema, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Então a gente precisa criar essa acessibilidade a todas as dimensões, tanto da escola quanto da universidade. Isso. Aqui o senhor utiliza muito objetos 3D, né, professor? Sim. Em sala de aula, mesmo assim, mesmo com alunos videntes, você coloca eles para fazer essa experimentação, né? Sim, nós, com o apoio do Mário, o técnico de laboratório, o Mário Carneiro Júnior, a gente constrói maquetes tridimensionais, porque a gente entende que elas são qualitativamente superior às representações bidimensionais, porque ela permite aos alunos, tanto os que enxergam quanto os que não enxergam, mas vamos pegar os alunos que enxergam, permite que eles, além de ver o objeto, que eles possam tatear. Isso dá uma diferença grande no aprendizado. Com certeza. Legal. Professor, e ao longo da sua trajetória, teve algum aluno ou uma experiência que tenha te marcado bastante e reforçado a sua convicção sobre trabalhar com a educação inclusiva? Sim, dessa experiência que eu falei, né, aqui do pós-doutorado, em que nós fomos numa sala com 35 alunos videntes e 2 alunos cegos. Um desses alunos cegos hoje se desenvolveu tanto que ele trabalha como técnico de informática no Albert Einstein. Nossa, que Olha, legal.
ele teve um desenvolvimento grande ali junto às aulas conosco, né? Se motivou a aprender o computador com voz, o celular com voz, e hoje ele é técnico de informática no Albert Einstein. Que maravilha. É um aluno que me marcou muito. Que legal, professor. Professor, e além de pesquisador, docente, o senhor é autor e organizador de diversos livros, né? Inclusive, Sim. nós trouxemos alguns livros que temos ali na biblioteca. Que momento, assim, surgiu o desejo de transformar essa sua experiência em obras, em livros? Foi assim, primeiro vamos separar, eu tenho os livros da área de ensino de física para alunos com deficiência visual, né? E tem um livro autobiográfico que se chama Estrangeiro. Os livros sobre educação... Estamos com ele aqui. Isso, Estrangeiro, né? É um livro autobiográfico. Os livros sobre ensino de física, eles surgiram como resultado das pesquisas que eu e o grupo Ensino de Ciências e Inclusão Escolar, começamos a fazer, né? Então as pesquisas eram sendo feitas, eram produzidos artigos, e nós transformávamos isso, além de artigos publicados em revistas, em livros, como alguns desses que vocês podem estar acompanhando aí. O livro autobiográfico surgiu de uma necessidade que eu tive de contar essa experiência de como foi chegar à livre docência sem usar a visão. Então aí eu escrevi esse livro autobiográfico, que pode ser classificado também como um romance autobiográfico, porque ele tem histórias verdadeiras e histórias fictícias sobre um homem cego vivendo numa sociedade de videntes. Então, é um pouco da sua vida, mas tem histórias fictícias ali. Tem também histórias fictícias que eu inventei, mas muito baseado em aspectos pessoais, né? Para tentar explicar através de um livro como é ser uma pessoa cega numa sociedade de pessoas que enxergam. Professor, e esse título aqui, né, ele desperta uma curiosidade. Por que é estrangeiro? Qual o fundo ali? Por que você escolheu esse título? Então, o estrangeiro, ele vem de uma sensação de como pessoa com deficiência visual está vivendo numa terra de língua desconhecida. Vou dar um exemplo. Você tem deficiência visual e está numa sala de aula onde o professor está ensinando matemática, né? Então o professor ele diz assim, ó, isso mais isso é igual a isso. Ele pega e escreve na lousa e fala, isso mais isso é igual a isso. Para quem tem a visão, a pessoa está vendo o que é o isso mais isso igual a isso. Agora, para quem tem deficiência visual, você está como se fosse num país de língua desconhecida. Então você é como se fosse um estrangeiro. Então eu passei muito por essas experiências, né? E também com o meu convívio com as pessoas videntes no meu dia a dia. Por exemplo, eu andando por aí, as pessoas me paravam na rua e perguntavam assim para mim, como é que você amarra sapato, sendo pessoa com deficiência visual? Eu achava curioso esse tipo de pergunta, né? Pergunta assim, como é que você faz a barba? Como é que você toma banho? Então, era como se eu fosse um estrangeiro para essas pessoas também. Então surge dessa realidade de sala de aula, do isto mais isso igual a isto, e da interpretação das pessoas videntes sobre o fato de eu ser cego, né? Como se eu fosse um estrangeiro. Entendi, professor. Professor, ao longo desses anos, né, o senhor publicou diversas obras, né, como o senhor falou, tanto autobiografia, né, como derivado de algumas pesquisas, né? E tem, né, com temas bem relevantes, que é sobre a deficiência visual, sobre a inclusão escolar, sobre o ensino de física, o ensino de ciência, para a formação docente, né? E quais dessas obras, né, você considera que tem o maior impacto na sua trajetória acadêmica? Eu acho que o primeiro livro que eu escrevi chama Ensino de Física e Deficiência Visual, 10 anos de investigações no Brasil, que foi lançado em 2008. Eu acho que ele tem um impacto muito significativo. Foi o primeiro livro, foi quando eu abordei a questão da deficiência visual, da relação da deficiência visual com a física, alguns lampejos ali de pensar a educação para alunos com e sem deficiência visual, de pensar a visão não só como um problema, mas também como uma possível vantagem na compreensão de alguns fenômenos da física, né? Porque a física ela tem muitos objetos que não são visíveis, né? Como o átomo, a onda eletromagnética, o fóton.
Então, eu pensei, refleti um pouco nesse livro, né? Se o fato da pessoa ter deficiência visual não poderia contribuir para que ela aprendesse esses elementos da física que não são visíveis. Uhum. Foi esse livro que te levou lá na Fátima Bernardes? Não, o da Fátima Bernardes foi Formação de Professores para a Inclusão do Aluno com Deficiência Visual em Aulas de Física. Foi um livro de 2012/2013, que ele saiu pela editora da Unesp, e quando a Fátima viu a divulgação do livro, ela me ligou aqui no departamento para me convidar para participar do programa dela, Encontros, né, em 2013. Legal. Sim, eu lembro dessa Muito reportagem. chique, professor. Ô, professor, e na sua percepção, assim, qual é o papel dos livros e da divulgação científica na transformação da educação inclusiva no Brasil? Eu acho que é muito importante, porque você tem um conjunto de conhecimentos que é organizado, né, sistematizado na forma de livros, e que pessoas da área do ensino de física, pais, alunos, podem ter acesso e podem ser transformados por esses livros, né? Exatamente. Professor, agora falando um pouquinho sobre educação, propósito e legado. Ao longo de anos como educador, o senhor formou professores, pesquisadores, e dentro dessa atuação, o que mais motiva o senhor a continuar trabalhando com a educação? O que mais me motiva é a ideia de que nós não estamos vivendo num mundo pronto, num mundo acabado. A gente vive num mundo em constante transformação. Então, por mais que eu já tenha feito, pesquisado uma série de coisas, sempre aparece um elemento novo que precisa ser transformado. Um aluno novo que precisa ser orientado, um aluno de doutorado, de mestrado, um aluno que chega na licenciatura em física, na licenciatura em matemática, em biologia, né? E que tem interesse em conhecer a questão da educação, a questão da educação inclusiva. Então, é um assunto que não se encerra jamais, ele está sempre em transformação. E é legal ver a trajetória de alguns alunos também, professor. Nós recebemos alguns alunos do senhor. Na época era uma aluna que ia prestar o vestibular, que era de Silvíria. Nós apresentamos os equipamentos de acessibilidade para ela, juntamente ao senhor. E hoje a gente vê ela como graduanda em física. Ela frequenta a biblioteca. Ela está ali rodeada de amigos, estudando às vezes. E assim, é lindo de ver toda essa trajetória que ela está construindo e que outros alunos também construíram. Sim, essa aluna que você está dizendo é a Gília. Isso. Eu fui dar uma palestra na escola dela, se não me engano, em 2023 ou 2022. 2022 ou 2023. Na escola dela aqui em Silvíria. E foi uma palestra que eu fui falar de educação, fui falar de inclusão, fui falar de história de vida, né? E ela se sentiu muito motivada a vir para a universidade fazer física, algo que também me orgulha muito, né? Saber que nós temos uma aluna aqui hoje integrada, incluída na universidade fazendo física. Extremamente inteligente, educada, eu fico muito... Nossa, é muito lindo de ver. E falando um pouquinho, professor, sobre sucesso. Para o senhor, o que seria uma trajetória de sucesso? Uma trajetória que não se faz sozinho, né? Eu jamais poderia deixar de... Se eu olhar para a minha trajetória como uma trajetória de sucesso, porque tive a oportunidade de estudar, cheguei à livre docência, né? Mas ninguém faz esse sucesso não seria realizado sem meus pais, sem meus irmãos, sem as políticas públicas, por exemplo, que estão na Constituição Federal, que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Lei Brasileira de Inclusão. Então, tudo isso, o fato de você ter uma pessoa com deficiência visual livre docente e professor da educação superior numa universidade tão grande como a Unesp, isso é o resultado de um trabalho de múltiplas mãos. Não só de parentes e amigos, né? Como também das políticas públicas que foram desenvolvidas nos últimos 30 anos aí. Mais de 30 anos, 40 anos. Mais ou menos. E que mensagem o senhor deixaria para pessoas com deficiência visual que sonham em cursar uma universidade e de construir uma carreira profissional de sucesso, como o senhor construiu? A mensagem para que não desista, a mensagem para que venha à universidade, a universidade está de portas abertas para recebê-los, haverá dificuldades, né? Vai haver muitas dificuldades, mas como eu falei anteriormente,
A superação da dificuldade está no entendimento dela própria. Então se desafie, eu diria para você se desafiar, para você não perder as expectativas de poder vir à universidade, se formar e se transformar num profissional. Exatamente. Professor, e para a gente encerrar, qual legado o senhor gostaria de deixar por meio da sua atuação como professor, como pesquisador e defensor da educação inclusiva? É o legado de alguém que levanta todos os dias, vem para a universidade, trabalha, supera as dificuldades, algumas não supera algumas a gente não supera, mas é um legado da própria vida, da própria condição de pessoa com deficiência visual, que graças aos familiares, a um professor, aos amigos, conseguiu superar as dificuldades e estar aqui na universidade. E esse legado, ele tem sido traçado de uma forma muito bonita, professor. Quando a gente pensou em convidá-lo, assim, a gente falou, nossa, é uma ideia brilhante, porque é uma trajetória de superação e de sucesso que inspira muito as pessoas, né? É claro que inspira as pessoas com deficiência visual, outros tipos de deficiência, mas inspira as pessoas que estão ali no convívio, vendo todo o desempenho e toda a luta que o senhor tem traçado para esse tipo de educação inclusiva. Okay. Parabéns, professor. Obrigado. Nos inspira e nos orgulha muito. Exato. Que o senhor faz parte do nosso quadro aqui da FES, viu, professor? Sim, sim. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, por ter aceito o convite, por compartilhar a sua história aqui conosco, tá? Para todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Sua trajetória ela é muito bonita, muito inspiradora, e ela mostra como a educação tem o poder de transformar vidas, Sim. né, professor? Sim, sim. Tem o poder de romper barreiras, romper dificuldades. Então é muito importante para a gente. Tá? Obrigada, professor. Queria aqui, então, para finalizar, te presentear com uma caneta. Obrigado. Tem a logo do Bibliocast. Do outro lado está escrito Eu Fui. Eu fui, Como beleza. forma de participação aqui no nosso episódio. Muito obrigado, tá bom? muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.